negativismo em relação às notícias, né? Como você falou, quando você tem um aumento do combustível, todos falavam desses aumentos, que a culpa era da Petrobras, da política de preços e pouco falavam, na verdade, do que nós estamos falando agora, né? Dos tributos que estão ali, porque a Petrobras ela tem todo um custo operacional para isso. Nós temos aí o aumento, por exemplo, do salário mínimo, passou para 1.210. Esse salário mínimo, ele aumentou, mas ele não vai conseguir recuperar aquilo, não consegue nem pagar o que o trabalhador perdeu para a inflação. E agora, me vem a seguinte notícia e eu gostaria que você analisasse depois da reportagem. O prefeito de São Paulo, o senhor Ricardo Nunes, começou o ano com um aumento de 46% no seu salário. Quem vai contar para a gente é o Daniel Lian. Os novos salários do prefeito, do vice e dos secretários da capital paulista já entraram em vigor na virada do ano. A remuneração do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, passa de R$24 mil para R$35 mil, representando um aumento de 46,6%. O valor passa a ser também o teto salarial dos servidores públicos municipais no topo da carreira, gerando um efeito cascata. O salário do vice-prefeito terá variação de 47% e dos secretários ainda maior, chegando a quase 53% de aumento. A estimativa é que os custos para os cofres públicos com a mudança cheguem a aproximadamente R$51 milhões a mais. A gestão municipal argumenta que este aumento corrige os ganhos de categorias importantes, como os auditores fiscais, além de evitar perdas de profissionais qualificados para a iniciativa privada. O reajuste foi sancionado pelo então prefeito Bruno Covas em dezembro de 2020. Na época, a Câmara de Vereadores informou que o projeto de lei aprovado tratava da correção dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e secretários num patamar abaixo da inflação acumulada no período dos últimos 8 anos. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite do DEM, prefeito em exercício, sancionou a lei que garante gratificações que podem chegar a 30 milhões por ano para servidores em cargos de chefia e procuradores da casa. Um dos pontos principais é que o ganho pode ultrapassar o teto salarial estabelecido com base no salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$35,5 mil. Com isto, os vencimentos dos procuradores podem superar os R$40 mil. O texto foi aprovado na última sessão de 2021, no dia 17 de dezembro, quando os vereadores de São Paulo bateram o martelo e fecharam em R$82,7 bilhões o orçamento para a cidade em 2022. Bruna Torlai. Nós tivemos aí, então, as explicações, né, do Daniel Lian, dos motivos, inclusive esse projeto aí que sanciona esse reajuste, foi inclusive aprovado pelo então prefeito Bruno Covas, mas o fato é que a partir de hoje, né, o prefeito, então, Ricardo Nunes, passa dos 24 mil para os 35 mil de salário, Bruna Torlai. Pois é, na verdade essa é uma tática usada em todo o serviço público brasileiro, tá? Você eleva, assim, o salário, eu já vi em universidades isso acontecer, reitor elevado, aí todos os pró-reitores elevam também. Então, assim, qualquer tipo de serviço público a gente está sujeito a esse tipo de coisa, mas o fato disso acontecer, e felizmente a gente está dando essa reportagem aqui, né, mas para muitas pessoas isso passa despercebido. O fato disso acontecer se deve a um fato cultural do Brasil, que é o seguinte: a gente tem uma sociedade a serviço de um Estado. Então o Estado, ele monta no ombro da sociedade e entende que é natural todo o setor privado trabalhar igual louco, como nós aqui, né, o STF está de férias até fevereiro, a gente está aqui já trabalhando no primeiro dia útil do mês, fizemos plantão, Natal, Ano Novo, todos nós aqui na Jovem Pan, para dar um exemplo, né? E o STF está ali de férias, tranquilo. Então, o setor privado é escorchado, tá, diuturnamente,
para que o setor público discuta aumentos. Afinal, meu Deus do céu, que horror, tivemos inflação, né? Não dá para eu ganhar 25 mil, tenho que ganhar 40, né? Como eu vou ficar com 25 mil com essa inflação? E no setor privado, o que a gente viu, isso foi uma desculpa esfarrapada aí do finado Bruno Covas, né? De que não, precisamos fazer esse reajuste para não perder bons quadros para o setor privado. É mentira, tá? Porque no setor privado, o que a gente assistiu no pós-pandemia foi demissões e recontratações de um número maior de pessoas por um salário, por aquela metade, sabe? Aquela velha história de quem já está há 10 anos no lugar, vai ser mandado embora porque estava com salário muito alto, e o empregador contrata 2 no lugar com o mesmo valor que ele pagava para 1. Isso aconteceu muito, né? Por isso que as taxas de desemprego não foram tão altas, né? As pessoas às vezes esquecem de falar isso. Então, o setor privado que a gente viu foi ou congelamento dos valores, ninguém teve aumento, não. A gente está aguentando a inflação, mas ninguém teve aumento, não. Ou você está sendo... Quem perdeu emprego na pandemia foi recontratado com salário menor do que o seu anterior. Isso é o que a gente vê no setor privado. Se todo mundo está trabalhando aqui no primeiro dia do mês, para o senhor Ricardo Nunes aumentar o seu salário em cascata de todos os servidores. Para quê? Para evitar, evidentemente, greves, né? Como talvez o governo federal acabe tendo de lidar com isso em Brasília, como já foi prometido aí por vários dos nossos queridos servidores. E ele teve o apoio do presidente da Câmara, inclusive era o prefeito em exercício, o Milton Leite, do DEM, foi ele que deu a canetada e autorizou. Agora, pode não ser ilegal, mas, Bruna, na situação que nós estamos vendo, é imoral, né? É imoral, totalmente imoral. E Milton Leite é quem manda, a gente sabe. O Ricardo Nunes ele é um cara fraco, né? Basta conversar com ele, basta ver entrevistas. Ele é alguém que não conhece São Paulo, não sabe nem não sabe nem qual é a idade da cidade de São Paulo, não sabe nem quando foi fundada a cidade de São Paulo. Ele não conhece a cidade. Ele era alguém aí da confiança do Bruno Covas, que ficou de vice, todo mundo sabia o que ia acontecer com o Bruno, todo mundo sabia o que ia acontecer, que quem ia assumir seria ele, né? Então, foi uma disputa ali para ser vice, né? E quem manda mesmo, quem tem o poder, quem é o grande articulador é Milton Leite. Essa é a diferença da PAN, porque aqui a gente ouve realmente o que acontece na nossa cidade, no nosso estado. Bruno Torrai, obrigado pela sua participação aqui no Top of the Hour. Muito obrigada, Mariana. Bom dia, boa tarde, Mariana.